Bom dia, hoje nós estamos no Jornal da Criança Freinet e o assunto de hoje é qualidade de vida da criança e do adolescente. E hoje eu estou aqui com a minha mãe, preparei algumas perguntinhas e eu vou ver o que ela vai responder, como ela vai reagir. Você acha que as crianças devem ser livres para desenvolver suas tarefas sem intervenção de um adulto? Eu acredito que sim. Um dos pilares, para uma qualidade de vida boa para as crianças é que ela consiga fazer suas atividades básicas sozinha. Para isso, para ela desenvolver cada vez mais essa competência, então eu acredito que sim, que ela precisa ter essa abertura, ter a oportunidade de treinar várias vezes, inclusive sozinha, as suas capacidades, né? A gente sabe que a gente só aprende fazendo. Então, quando ela tem essa liberdade de fazer sozinha, com certeza ela vai aprender muito mais. Eu concordo com você, porque a criança, ela tem o direito de aprender suas próprias coisas sozinha. Às vezes tem coisas que o adulto não pode interferir na vida da criança, às vezes tem coisas que o adulto não pode interferir. Segunda pergunta. O que os pais devem fazer para que os filhos possam se interessar pelos estudos? Nesses tempos de tecnologia, eu acredito que uma das coisas que chama mais a atenção das crianças é a internet. A gente sabe que o YouTube tem muitas videoaulas muito interessantes. Antigamente se usava muitas enciclopédias, hoje as informações estão todas aí na rede. Então eu acho que uma das ferramentas que os pais podem trabalhar com as crianças é o incentivo do uso dessa ferramenta, que todas gostam tanto, mas sem esquecer também da literatura. Eu acho que a literatura é muito importante, os livros, as ilustrações. Então, tem muitas e muitas ferramentas que os pais podem utilizar, mas de todas, a crucial, realmente, a que não pode faltar é a dedicação. Eu acredito que os pais eles têm que se dedicar para que as crianças elas tenham esse prazer de estudar. Eu concordo com você que os livros e as videoaulas hoje no YouTube são muito importantes. E hoje nos canais de televisão tem vários desenhos explicando coisas, ensinando coisas. Às vezes a criança ela só consegue aprender se um desenho com personagens coloridos, com um cenário bem chamativo, mas dessas duas coisas tem alguma coisa importante, né, que ele vai aprender ali assistindo a televisão. Mas também tem uma forma muito boa, que eu acho uma forma muito boa de aprender, ensinar, brincando, se divertindo, fazendo joguinhos, fazendo coisas, né? Você criar coisas com a criança, né? Isso vai incentivar ela, né? Ela vai querer aprender, ela vai gostar de aprender. Depois disso que você fez, ela vai gostar de aprender. Concordo. Terceira pergunta. Como as crianças estão reagindo com a quarentena, sendo que uma das formas para a qualidade de vida delas é a socialização? Ana Beatriz, falamos já nos estudos que realmente é um dos direitos da criança, né? Então, para a qualidade de vida, é muito importante que a criança ela tenha acesso ao conhecimento. E em relação à sua pergunta, na questão da socialização, a gente sabe que as crianças elas estão reagindo ainda de uma forma um pouco restrita em relação às saídas, né? A gente sabe que elas não estão podendo sair. Então, essas reações quais são, geralmente? Quer ir na casa de um colega, quer ir brincar num parque,
quer sair, quer brincar lá fora, e esse não é o momento, né? Esse não é o momento. Então, cabe também agora nessa quarentena, os pais, eles criarem outras formas de socialização. As crianças, elas podem usar o celular como uma própria relação de socialização com os amigos, através de videochamadas. Existem jogos compartilhados, né, que eu sei que vocês conseguem jogar com algum amiguinho, mesmo ele estando distante. Então, a socialização familiar para os parentes que moram em outras casas, também utilizar essa ferramenta do celular. E a socialização com quem está em casa, né? É importante que todos que estejam juntos se conectem nesse momento cada vez mais. Eu acho que a criança, ela passando tempo com a família, ela consegue, né, se socializar, porque é um tipo de socialização que é bem mais fácil, que não tem perigo nenhum, porque você sabe que eles estão em casa, não estão saindo. E também eu jogo jogos com a minha amiga, eu falo com ela, mesmo ela estando distante, eu falo com minhas amigas que moram aqui, que eu não posso estar saindo, né? Não posso estar indo para a escola. Então eu estudo aqui em casa mesmo. E, como minha mãe falou, dá pra você conversar com a pessoa em videochamada, dá pra conversar por áudio no WhatsApp. Então, eu acho, e elas estão pedindo, as crianças pedem muito pra sair, porque tá sendo uma rotina muito difícil pra nós crianças. Então, eu acho que o celular, o computador, os aparelhos eletrônicos estão sendo bem úteis nesses tempos. Quarta pergunta. Como você acha que a família pode ajudar nos estudos das crianças nessa quarentena? Pronto, mais uma vez falando de estudos e de quarentena. Realmente são dois assuntos que estão bem em alta, né, nesse período. Eu acho que a palavra-chave é paciência, né? A gente sabe que os pais, eles foram primeiramente pegos de surpresa, né? Então, eles não têm nada preparado para dar aula em casa. Então, é ter paciência, ter flexibilidade com as crianças, tentar compreender que é um momento extremo e diferente, né, que está acontecendo. Então, tentar moldar essa situação de uma forma que a criança ela não se sinta forçada a realizar essas tarefas e tentar também, de alguma forma, deixar esse estudo interessante e não querer ser um super-herói. Não adianta o pai querer virar professor de uma hora para outra e também não adianta se preocupar tanto com esse momento. A criança ela não vai desaprender o que ela já aprendeu até agora. E eu acredito que questões de semanas e meses também não vai afetar tanto assim a qualidade do estudo da criança, né? O desenvolvimento que ela tem em relação a essa educação formal da escola. Eu acredito que a palavra-chave agora é ter paciência. Eu concordo com você. Os pais eles não podem tomar o lugar de professor sem saber como é, né? E também eles não podem ficar tão preocupados assim. E também a criança, ela pode aprender com o pai. Não vai ser diferente. Pode fazer uma coisinha ou outra diferente, mas a criança ela não vai desaprender o que ela já aprendeu. Porque quando você aprende alguma coisa, você nunca mais esquece. A questão de semanas e meses não faz diferença para ela, e também porque
o pai, ele pode estar ali todo o tempo, ele pode, de manhã, que era de manhã ou de tarde, que era o horário das aulas, a hora que era as aulas, ele pode fazer uma atividade, ele pode fazer um jogo para a criança ela poder aprender, só que brincando. Como eu já falei, brincar é uma ótima maneira de aprender. E você pai, pode fazer várias coisas no dia a dia da criança. Você pode preparar um joguinho, pode fazer várias coisas. E a melhor parte é porque a escola está enviando os conteúdos para a gente trabalhar, Exatamente. né, com vocês. 5, quinta, na verdade. Você acha que as pessoas devem, em vez de darem moedas para as crianças e adolescentes de rua, elas dessem comida, água e etc. A gente sabe que quando se fala em qualidade de vida, se fala principalmente em respeitar o direito do outro, né? Então, os direitos da criança e dos adolescentes, eles precisam ser preservados. Por quê? A criança, ela tem sim direito à moradia, ela tem direito à comida, ela tem direito à escola. Então, quando se fala em qualidade de vida, ela precisa, nesse âmbito, estar amparada de tudo isso. Só que a gente sabe que muitas crianças e adolescentes não têm condições de ter uma moradia. E muitas passam por muitas necessidades, inclusive fome. Eu acredito que a gente deve ajudar com o que a gente tem. Se você tiver moedas, dinheiro, enfim, comida, eu acredito que o ato de você ajudar já é o suficiente. Eu concordo, porque se você estiver dando uma garrafinha bem pequenininha de água, um pouquinho de comida, esse pouquinho de comida vai ser muito para aquela pessoa que está naquele momento, porque ela deve ter passado por muitas coisas. Então, um pouquinho de água, um pouquinho de comida vai fazer muita diferença na vida dessa pessoa. Sexta pergunta. E o governo deve propor mais campanhas para crianças e adolescentes? As campanhas, elas existem, né? A gente sabe que existe muita campanha de prevenção, né, para crianças e adolescentes, ligadas principalmente à saúde. A gente sabe que existem muitas campanhas. O que eu acredito que deve acontecer mais, com mais intensidade, é a divulgação dessas campanhas. A gente sabe que a TV aberta está aí, a maioria dos cidadãos tem TV em casa ou vizinho. Então, acredito que as campanhas, elas deveriam ser mais aguçadas pela mídia. Eu acho que iria favorecer bastante. Eu também acho que as campanhas deviam passar na televisão, em canais do YouTube, em sites no Google, porque assim iam conscientizar as pessoas a não fazerem coisas ruins para as crianças e os adolescentes. Principalmente as crianças e os adolescentes vão conscientizar eles de se prevenirem, né? Então... prevenção em relação a várias coisas, né? Várias coisas. Tipo, gravidez precoce, várias coisas. Então... Drogas, né? Drogas, muitas coisas. Então, eu acho... existem muitas ONGs que estão ajudando essas campanhas. E eu acho que se cada país tivesse 3 grandes campanhas, eu acho que ia diminuir muito esse valor de crianças e adolescentes fazendo muitas coisas que não deveriam fazer. Então, muito obrigada, mães. Obrigada a você. Então,
Tenha um bom dia e até a próxima vez. Obrigada, espero ter ajudado.